Bom dia, meus amados alunos! Preparados e animados para a nossa aula de hoje? Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Amanhã nós começamos o mês de setembro. Então, terminamos o mês 8, que é o mês de agosto, e começamos o mês 9, o mês de setembro. E eu quero deixar um recadinho muito especial para vocês hoje. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo de pandemia. Não podemos ter contato físico com os nossos amigos, com a professora, né? Estamos passando a maior parte do nosso tempo dentro de casa. Estamos estudando apenas em casa, não é? Mas pode ter certeza que logo isso tudo vai passar e nós estaremos juntos novamente, não é? Nossas atividades de hoje vão continuar falando sobre a nossa história, nosso conto chamado Só um Minutinho, que fala sobre a esperteza da vovó Carocha. Vocês assistiram a história ontem no vídeo, não foi? Gostaram da história? Vocês viram quanto que ela é interessante? Eu amo essa história. Hoje a professora vai mandar para vocês a história escrita, o livro para vocês lerem. Como eu já falei ontem, é muito importante a gente ouvir a história quando alguém lê ou conta para nós, ou quando a gente assiste ela no vídeo. Mas a leitura também é fundamental na nossa aprendizagem. Então hoje, tira um minutinho, pede ajuda para um adulto, se for necessário, e vamos ler a história com bastante atenção. Depois de ler a história, nós vamos fazer nossa tarefinha de hoje. Qual é a nossa tarefinha de hoje? A vovó tinha um monte de coisa para fazer, não é? E ela usou a esperteza dela com o Senhor Esqueleto. Enquanto ela fazia as atividades, ela sempre pedia mais um minutinho para o Senhor Esqueleto. Ele ficava irritado, não é? Mas mesmo assim, ele ficava aguardando. Vovó, como toda dona de casa, tinha um monte de coisa para fazer, não é? Ela foi varrer uma casa, né? Depois ela foi ferver 2 bules de chá. Ela foi fazer tortilhas com 3 quilos de farinha. Depois ela foi fatiar 4 frutas. Foi derreter 5 queijos. Foi cozinhar 6 panelas de comida. Foi encher 7 pinhatas de doce. E arrumar 8 pratos na mesa, que ela estava esperando os netos, não é? Para comemorar o aniversário dela. Então, a primeira tarefinha de vocês é essa. Nós vamos ler novamente a história, encontrar as respostas e escrever aqui, ó, todas as atividades que a vovó fez, não é? Depois nós vamos lembrar que lá na história aparece um animalzinho. Que animalzinho que aparece lá na história? Então a gente vai desenhar o animalzinho nesse espaço maior e vamos dar um nome a ele, um nome próprio, escrevendo aqui nesse espaço menor. Eu sei qual é o animalzinho. Você já descobriu qual é o animalzinho? Aí a gente vai dar um nome próprio para ele. Pode ser até o nome do seu animalzinho que você tem em casa, se você tiver. E depois, aqui no número 3, nós vamos escrever que palavras mais se repetem no texto. A vovó pede toda hora, né?
Então, vamos escrever aqui qual é a frase que a vovó fala o tempo todo para o senhor esqueleto. Nossa aula de geografia hoje, nós vamos falar mais um pouquinho sobre o cuidado que nós precisamos ter com o nosso meio ambiente. Não está fácil, não é? A poluição, as queimadas, a falta de água, né? Nossa vida está ficando em perigo, cada vez aparecem mais doenças, alergias, rinites, devido à poluição do ar. E a água também está cada vez mais escassa, ainda mais agora que nós estamos no período da seca. Então, todo o cuidado que nós temos com o meio ambiente é responsabilidade nossa, né? São as ações do ser humano que está contribuindo para destruir o meio ambiente onde a gente vive. Por mais que a gente saiba que não podemos jogar lixo no esgoto, nos rios, nos mares, tem muitas pessoas que ainda fazem isso. Já aconteceu de vocês estarem passeando numa praça, num lago e ver lixo jogado? Ou então estar andando na rua e o carro da frente jogar uma latinha de refrigerante ou de cerveja na rua, ou um papel de bala, de chocolate? É muito feio, não é? Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que têm essas atitudes. Então, o que a gente vai fazer? Ler cada uma dessas questões, né? O que podemos fazer para salvar o meio ambiente, marcando um X e pintar essa cena, ó. Eu posso jogar lixo no chão? Ou eu vou proteger a natureza? Eu vou reciclar todo o lixo e não desperdiçar água? Então, vou marcar um X apenas naquilo que eu posso fazer. Derrubar as árvores, jogar lixo no mar e nos rios. Vou apenas marcar um X nas atitudes corretas e pintar a imagem depois. Aqui na segunda, nós vamos observar essa imagem e riscar o que não faz parte da natureza, o que não deveria estar jogado aqui, certo? Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos falar um pouquinho novamente de como resolver uma situação problema. A professora já falou em outras aulas que situação problema é um problema matemático que eu vou resolver. É uma historinha que apresenta personagens, apresenta números, né? E no final, uma questão a qual eu preciso responder. E para que eu consiga resolver essa situação matemática, esse problema matemático, eu preciso seguir alguns passos. Então, em primeiro lugar, sempre ler o enunciado, ler a historinha, 1, 2, 3 vezes. Se eu precisar pedir ajuda, eu peço. Em segundo lugar, eu posso circular os dados e sublinhar a pergunta. Os dados mais importantes da minha situação problema é o quê? O nome do personagem e o que aconteceu com ele. Se ele ganhou alguma coisa, se ele perdeu, se ele deu para alguém, se acrescentou algo que ele já tinha, não é? E os números também, a quantidade que representa a nossa historinha. E sublinhar a pergunta para depois respondê-la. Terceiro lugar, vou fazer o quê? Organizar esses dados, né? Que é quando eu armo a minha continha. Aí eu vou pensar numa estratégia para resolver. Eu vou contar material concreto, pedrinha de feijão, palitos, lápis de cores,
Ou eu vou fazer de cabeça? Vou usar os dedos? Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Pôr em prática a minha estratégia e escrever a solução do problema. O que acontece na maioria das tarefas que a professora recebe? Tem a situação problema e a gente só escreve a resposta lá. Por exemplo, a vovó Carocha fez 10 pães de queijo e 10 biscoitos de queijo. Quantos salgados vovó fez? Aí a gente vai lá e só coloca o 20 lá no meio da tarefa. Não é assim, meus amores. Eu preciso armar a continha, por isso que a professora já faz o quadrado bonitinho e escrever a resposta. Vovó fez 20 salgados, né? Quando eu terminar, eu vou rever a questão para ver se ela está correta. Vamos olhar aqui como vai ficar? Olha só. Então, lembrando, ler o problema, verificar quais são os dados e o que está sendo perguntado, ler novamente para saber que tipo de operação que eu vou fazer, se minha conta vai ser de mais ou de menos, né? Se há mais de uma pergunta, resolver uma de cada vez, armar a continha, efetuar os cálculos e escrever a resposta. Eu preciso fazer tudo isso aqui para minha atividade, para minha situação, problema ficar completa e correta, né? Quando aparecem as palavrinhas acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar ou ao todo, minha continha vai ser sempre de mais. Agora, se aparecer as palavrinhas subtrair, tirar, perder, a diferença, o resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar ou gastar, eu vou fazer minha continha de menos. Vamos observar aqui, ó. Nós temos 4 probleminhas para resolver. Como a professora já falou, ó, cada uma a professora faz esse quadro e escreve operação. É aqui que a gente vai armar a continha. E resposta, eu vou escrever a resposta certinho aqui. Não vou só colocar o resultado aqui no meio e pronto. Olha a primeira, vamos ler juntos? Na cesta da vovó Carocha tem 3 dezenas de maçã e 2 dezenas de laranja. Então, já sei que a minha personagem é a vovó, que ela tem uma cesta de frutas. E nessa cesta de frutas tem 3 dezenas de maçã. Se uma dezena é 10, 3 dezenas vai dar 30, não é? Então, já posso colocar o 30 aqui para armar minha continha. E tem também 2 dezenas de laranja. Se uma dezena é 10, 2 dezenas é 20. Então, o 20 embaixo do 30. A pergunta é, quantas frutas tem ao todo na cesta da vovó? Então, eu armei minha continha, agora eu vou somar. Tá pedindo ao todo, olha aqui, ó. Quando aparece a palavrinha ao todo, minha continha é de mais. Então, 30 mais 20 vai dar quanto? Lembrando que eu começo sempre pela unidade, que é o 0. Então, 0 mais 0 vai dar 0. 0, 3 mais 2 vai dar 5. Então, o que eu vou escrever aqui na resposta? Vou ler novamente a pergunta. Quantas frutas tem ao todo na cesta da vovó? Então, eu vou escrever, ao todo tem 50 frutas, certo? Vamos começar a fazer elas da forma correta agora? Vamos ler as demais e seguir os mesmos passos para fazer certinho, porque lá na hora da prova, se não tiver dessa forma, infelizmente ela vai ficar errada. E não se esqueça de enviar as fotos das atividades assim que você concluir. Um abraço, bom estudo, a professora está aqui para tirar as dúvidas se for necessário. E até amanhã.